Bom dia a todos e a todas. Estamos começando mais um encontro do Seminário Permanente de Direito Penal Empresarial e Comparado. É sempre um orgulho para nós, uma honra para nós, reunir tantos professores, colegas de outros estados, pesquisadores, mestrandos e doutorandos, de alta qualidade intelectual e de grande interesse técnico pelos temas que a gente tem oportunizado aqui. Hoje nós temos a oportunidade de ver uma apresentação da professora Marina Coelho Araújo, que tem se dedicado ao tema de compliance já há alguns anos. Ela fez a sua formação, para quem não conhece a Marina ainda, na Universidade de São Paulo, com uma instância de pesquisa em Munique, com o professor Klaus Roxin, mais no campo da dogmática penal. Depois, voltando para o Brasil, viveu toda a fase contenciosa da advocacia criminal, tem vivido hoje a situação atual de implementação dos sistemas de compliance por uma grande atividade junto ao sistema bancário, sistema das instituições financeiras. A professora Marina tem realizado pesquisas no sistema de compliance, na cultura do compliance, tem vivido no litigioso, no contencioso e no consultivo essa realidade. E se reputa a ela o grande sucesso da especialização, da pós-graduação de compliance do INSPE. Então, Marina tem experiência científica, tem experiência prática nesse tema. Para nós é sempre muito bom ouvi-la. E uma prova disso são os colegas que estão aqui presentes, né? O professor André Pontin, a professora Ana Paula Ávila, que são pessoas que dialogam, acompanham a Marina e estão aqui hoje, tornando esse encontro tão importante, tão rico para todos nós. Gostaria de saudar também os colegas de outros estados, tem várias pessoas que eu ainda não conheço, mas o professor Felipe Miranda, de Minas Gerais, o José Ulisses, do Piauí, e todos aqueles mestrandos, especializandos que têm pesquisado nessa área. Nós vamos fazer, como sempre, uma breve apresentação da professora e depois nós passamos para as perguntas relacionadas ao tema amplo do compliance. A Marina, vocês conhecem, quem não conhece ainda vai ver hoje, é uma oradora encantadora, ela realmente cativa as pessoas e com esse bom humor que ela tem, essa capacidade de transformar em leve algumas questões muito duras do direito penal, é algo que tem que ser reconhecido por todos nós. Então, professora Marina, grande parceira nossa daqui da PUC, seja mais uma vez bem-vinda entre nós, a casa é sua. Muito obrigada, professor Marcelo. É sempre uma alegria para mim estar aqui e uma responsabilidade. Eu sempre falo que quando ele me convida para fazer esses encontros, eu já começo a ficar preocupada antes, porque eu sei do nível dos gaúchos, da capacidade desse povo e de todas as pessoas que orbitam, né, na PUC do Rio Grande do Sul. Então, assim, para mim é uma alegria, uma responsabilidade muito grande estar aqui, estar ao lado da minha querida professora Ana Paula Ávila, que eu também admiro demais e está muito próxima desse tema. E eu gosto demais do professor Marcelo, dos professores que estão aqui na PUC, então, para mim, é uma alegria. E, na verdade, eu já vou deixar muito claro que, assim, hoje a gente vai fazer uma conversa, porque eu sempre digo que a questão da efetividade do compliance é a pergunta do milhão. O que é um compliance efetivo? Assim, se eu tivesse a resposta, eu já estava para lá de milionária, porque eu ia vender isso com muita facilidade, né? Então, a gente não sabe exatamente o que é essa efetividade, e eu sempre reflito por que a gente não sabe disso. Talvez seja porque a gente também não sabe
o que esperar do programa de compliance. Então, se você tem um programa de conformidade e você tem dificuldade de entender o que você espera dele e de fazer as métricas relacionadas a ele, você também vai ter dificuldade em dizer o que quer ser efetivo. Então, uma coisa para mim está muito linkada à outra, principalmente no Brasil. Quando a gente fala de efetividade nos Estados Unidos, hoje a gente está com um período de transição lá, né? Tem uma professora que eu não sei se vocês conhecem, não é professora, é uma estudiosa de compliance e ela atua diretamente, ela chama Hui Chen. Ela foi durante muitos anos avaliadora no DOJ dos programas de compliance nos acordos. E depois ela saiu e hoje ela trabalha com consultoria em programas de compliance. E eu indico, ela tem um site, eu vou escrever aqui o nome dela para vocês terem aí. Ela tem um site, ela tem vários textos sobre efetividade. E ela mostra um pouquinho uma transição americana no sentido da efetividade checklist. Isso, André, isso aí mesmo. Efetividade checklist para uma efetividade material. E era isso que eu quero conversar um pouquinho com vocês, até entender o que vocês acham, como que a gente pode trabalhar isso no Brasil. Então, eu vou começar dizendo o seguinte, e eu sempre falo isso porque eu quero que a gente consolide de uma vez por todas isso, no sentido de que o compliance não é um instrumento jurídico. O compliance ele é um instrumento de gestão. Então, assim, não vamos querer medir o compliance só pelas questões jurídicas. A gente tem que medir o compliance pelo que ele é na gestão. Então, quando eu tenho um programa de conformidade, eu costumo dizer que é parecido com montar um RH da empresa. A empresa não tinha um RH. Resolvemos montar. Ele nasce do dia para a noite, todo mundo vai falar com o RH toda hora, ele vai interagir muito fácil com todo mundo. Não é assim. Ele vai nascer, ele vai ter que se desenvolver, ele vai ter que engatinhar, ele vai ter que criar vínculos e depois ele vai virar uma pessoa que sai andando. O compliance é a mesma coisa. Eu chego para implantar o compliance, o sujeito fala assim, quanto tempo a senhora precisa para implantar o compliance? Eu falei, bom, para implantar, talvez eu precise de uns 6 meses. Agora, para ele funcionar e tá ok, vão ser mais ou menos uns 5 anos. De jeito nenhum, você tá louca, eu não posso esperar todo esse tempo. Não, você não vai esperar. Você vai estar correndo na esteira nesse tempo todo, entendeu? Você vai ter que correr atrás. Você não vai ficar esperando. Então, o que a gente precisa entender? O compliance é um instrumento de gestão. E ele vai funcionar como qualquer outro setor daquela empresa ou daquela companhia ou projeto que você vai trazer na gestão. Então, você vai ter planejamento estratégico, você vai ter budget, você vai ter todas essas questões como qualquer outro. E eu acho que eu já falei isso aqui, mas eu tenho sempre para mim a figura que é assim, o compliance é como um prédio. Você tem o alicerce dele, o concreto, toda a estrutura de se segurar lá em cima, é gestão. A funcionalidade, assim, as cadeiras, os computadores que vão precisar, a decoração, tudo isso você vai para o jurídico regulatório. Então, não é que uma coisa vive sem a outra, mas eu tenho que entender que para o prédio ficar de pé, eu preciso de gestão. Eu preciso dos instrumentos de gestão para o compliance. E como? E por que eu estou falando tudo isso? Porque eu vejo, pessoal, que a gente tem que começar a medir o compliance também pelas questões de gestão e cultura de gestão. E não só pela questão jurídica. Quantos casos penais a gente teve? Nenhum. Ah, então tá maravilhoso. Compliance está funcionando. Não, não está funcionando em nada. Não teve nenhum, porque as pessoas lá são muito ok. Eu não gosto de falar bom ou ruim, porque quem pratica crime não necessariamente é ruim, né, Marcelo? A gente tem essa experiência. Então, o que acontece?
eu tenho que medir a gestão. E não existe um formato empacotado, quer dizer, eu não tenho como entender que, faz isso, isso e isso, funcionou. Não dá, porque a gestão ela é muito peculiar de cada estrutura. Então, eu vou ter que olhar para essas estruturas. Eu vou ter que olhar como funciona, eu vou ter que olhar como que ele vai interagir com todas as áreas. Tem muita questão que a gente já discutiu lá no INSPER, que tem a ver com o setor de conformidade e auditoria interna. Como que esses dois vão coexistir e não vão criar treta, né? Porque lógico que um setor novo cria treta, porque ele vai pegar alguma coisa de alguém, vai tirar o poder de alguém em algum momento. Isso é gestão, né? Então, partindo desse pressuposto, a gente precisa pensar assim, como ser efetivo? O que é ser efetivo? Então, eu vou fazer um pequeno histórico que a gente já pensou, eu mesma, já acreditei que ser efetivo para o compliance era pegar aqueles requisitos básicos do Sentence Guidelines do DOJ e bater, olha, o seu compliance é independente? O seu compliance tem manual de conduta? Tem canal de denúncia? Você fez treinamento? Você treinou todo mundo? Você investigou as ações? Como que você deu de resposta? Fechou esse ciclo, ticou, trabalhamos com a efetividade. Hoje eu tenho a percepção que isso é pressuposto de efetividade e não a efetividade em si. Então, assim, um compliance efetivo, ele indica, ele é pressuposto de um compliance independente, ele é pressuposto de efetividade, mas ele não é efetividade em si. E é isso que eu quero lançar aqui, porque eu gosto de sempre lançar tese nova aqui no seminário do professor Marcelo, que eu fiquei estudando ontem justamente para colocar isso. Qual que é a minha ideia? A efetividade ela tem que ser material. E o que é uma efetividade material? É uma efetividade plugada na transformação da cultura por esse mecanismo de gestão. Então, assim, lógico que esse mecanismo de gestão de compliance, ele não age sozinho, mas ele vai permear toda a esfera da empresa para criar essa cultura. Quando a gente olha nesses requisitos que eu falei para vocês, a gente olha para o setor de compliance em si. E esse que é o nosso olhar equivocado, a meu ver. Porque você olha, se o compliance é efetivo, se o compliance investiga, se o compliance recebe, o que a gente tem que olhar para ver se o compliance é efetivo é na empresa como um todo, Ana Paula. Eu tenho que entender na ponta o que o compliance está impactando o trabalho do sujeito que está no setor de compras, por exemplo. Porque se eu não fizer isso, como é que eu vou saber que o meu compliance realmente funciona? Ele pode estar numa funcionalidade formal, que é só ele funcionando com ele mesmo. Agora, o tanto que ele impacta na empresa como um todo, e a Rui Chen, ela fala um pouco disso num texto que ela fez na Harvard Review, agora recente, ela fala um pouco disso, assim, o compliance, para ser efetivo, ele tem que estar presente na atividade cotidiana da empresa como um todo e não limitado ao setor do compliance. Não que eu esteja dizendo, gente, que não é importante a independência do compliance, por exemplo, ou a existência do manual de conduta. Eu entendo que isso é pressuposto de efetividade, mas não é a métrica de efetividade que a gente vai precisar buscar aqui no Brasil. Por quê? Porque a gente tem uma capacidade do brasileiro de fazer checklist e ticar que é muito grande. E eu tico com uma facilidade que não chega no resultado final. Então, para que eu possa entender como que eu vou fazer essa métrica, eu vou ter que primeiro estabelecer os 7 pontos, que eu vejo que são 7 pontos de pressupostos de efetividade formal. Então, aqui eu nomearia
o top-down, exatamente, é para inglês, você tica e assim você entrega o formulário perfeito. O top-down, então diretoria envolvida, né? A existência do manual de conduta e um manual de conduta igual para todo mundo, um compliance independente. O quarto, eu vejo que ele se mistura entre o formal e o material, que são os registros contábeis e fiscais transparentes. Eu entendo que isso é um pressuposto de efetividade, mas ele também é efetividade material, porque se você tem isso, você já tem na ponta o compliance agindo no financeiro, que é a transparência do financeiro e do fiscal, né? Esse, para mim, é o desafio maior da empresa brasileira. A gente não está acostumado a formalizar e colocar tudo dentro do pacote, dentro da legalidade. Então, essa é uma questão importante. Então, é top-down, é manual de conduta para todos, é independência do compliance, registros contábeis e fiscais transparentes, canal de dúvidas e denúncia, não gosto muito dessa palavra denúncia, mas vamos lá, canal de denúncia, estrutura de investigação certa e treinamentos. Investigação certa quer dizer, o canal de denúncia você tem como dar um follow-up, dar um feedback do que está acontecendo com aquela estrutura. E, por fim, a questão do treinamento. Então, esses 7, para mim, eles estão dentro da efetividade, só que eles seriam pressupostos. Eles seriam... eu pressuponho tudo isso para começar a estruturar a efetividade material. Isso seria como a efetividade formal. E aqui eu vou ter algumas delas que a gente vai também pensar nela na efetividade material, mas de um outro viés. Então, a efetividade material dos registros fiscais, eu acho que esse é um ponto assim muito chave, muito chave. Quando a gente começa a pensar no material, a gente vai pensar em algumas questões. E uma delas, por exemplo, é o buy-in da diretoria. Eu tenho visto muita questão nesse buy-in da diretoria, que é um buy-in muito formal. Ele não é uma coisa que a diretoria agarra, entendeu? Que faz aquilo e que passa para todo mundo o sentimento de que ou é assim ou não é aqui dentro. Então, a gente precisa trabalhar um pouco mais o board brasileiro. O board brasileiro está difícil de entrar nessa questão do compliance. É claro que nós não estamos falando dos casos de empresas que foram impactadas na Lava Jato, por exemplo, ou que tem alguma outra questão criminal muito avançada, porque essas empresas e os seus gestores, imediatamente, eles já viram muito fãs do compliance. Eles acham que necessariamente a gente tem que olhar para isso. E aí, é o segundo ponto que eu quero colocar. O Compliance Brasil, ele está muito linkado a uma estrutura jurídico-penal. E não que eu veja isso como ruim, porque, óbvio, eu sou penalista, eu entendo que a gente tem muita coisa a acrescentar. Mas um compliance que foca muito nesses resultados penais indesejados, a meu ver, ele perde em efetividade. E nisso eu concordo com a Chen, ela também fala uma coisa parecida. Ele perde em efetividade por quê? Porque quando a gente pensa em efetividade material, a gente está pensando em mudança de cultura. E se você está pensando em mudança de cultura, é difícil você ficar pensando em mudança de cultura com a faca no pescoço da prisão. A gente precisa, e aqui não é querendo ser kantiana, mas a gente precisa de uma motivação um pouco mais animada culturalmente do que o direito penal. Uma motivação um pouco mais focada na ética do que efetivamente no direito penal.
E aí, eu não sei se eu estou me fazendo clara, mas a questão é, quando você motiva uma empresa inteira para mudar uma cultura, essa motivação tem que ser, olha só, a gente é uma empresa que tem um ambiente importante nessa cidade, a gente tem responsabilidade ética, a gente precisa fazer aqui o que a lei determina para que a gente possa ter o nosso resultado legal e não simplesmente um resultado que vai consolidando práticas ilícitas ou práticas não conformes e tudo mais. Então, eu acho que falta muito aqui no Brasil essa percepção, e até faço uma meia-culpa, porque eu também já fui muito linkada nesse viés, mas hoje, e estudando alguns textos americanos nesse sentido, de que a empresa ela tem uma responsabilidade pelo risco e pela estrutura que ela monta para trabalhar, ela precisa garantir que essa estrutura é conforme. Nem sempre isso é uma obrigação que vem do Estado. Tem que ser uma consciência da própria companhia, do próprio negócio. E aí você fala assim, nossa, Marina, mas isso daí é só em Orlando, né? Que tem na Disney, lá naqueles castelos lá das princesas, todo mundo bonito, né? Passando. Assim, nós não estamos nesse cenário. Mas eu vejo que isso não é uma coisa que a gente tem que pensar gigante. A gente pode pensar em coisas pequenas, entendeu? Então, por exemplo, essa questão financeira de efetividade material do compliance. Então, se eu tenho um setor de compliance na companhia, o mínimo que eu posso esperar de efetividade é que o financeiro tenha certa consciência em relação à transparência. Ou que o setor de compras seja um setor que, de alguma forma, reflete a concorrência lícita, a concorrência livre. Então, veja, eu não estou olhando para o compliance, eu estou olhando para os setores da empresa. Então, eu tenho ali uma distribuidora de bebidas. Eu tenho que entender o que eu estou distribuindo para quem. E o preço, como é que eu estou praticando esse preço? Eu estou tendo uma concorrência livre, lícita? O meu funcionário, ele está vendendo desse jeito? Como que eu estou fazendo isso? Então, eu acho que o olhar do compliance, essa efetividade material, ela diz respeito a jogar luzes nesses setores todos da empresa. Então, assim, quando eu olho para a efetividade do compliance, eu não posso olhar para o checklist dele em si. Eu tenho que olhar para a empresa como um todo e entender como que o compliance funciona a partir do todo da companhia. Nós estamos fazendo uma pesquisa lá no INSPER, são 3 professores, nós estamos trabalhando com uma pesquisa que a gente vai fazer em 150 empresas brasileiras só sobre esse aspecto, o aspecto da efetividade material. Não é entender se o compliance é independente, é entender se na ponta tem compliance chegando. É entender se na atividade da companhia tem compliance chegando. Porque a estrutura de compliance pode estar muito ok, mas não está chegando em lugar nenhum, não está impactando o negócio. E, a meu ver, uma efetividade de compliance tem que impactar o negócio, tem que impactar todos os setores da companhia. Então, eu não consigo pensar mais em efetividade se não for aliando essas duas questões, os pressupostos formais da efetividade e essa questão material de realmente mudança de cultura, mudança de posicionamento, alteração de processos, reestruturação de processos. Então, eu só vou conseguir medir isso, e aí que eu já vou me encaminhando para o final para a gente poder discutir um pouquinho, eu só consigo medir isso se eu for na ponta, se eu for nos funcionários, se eu for na estrutura da companhia entender. E entender também na gestão, viu, Marcelo? O board. Porque o board nem sempre, mesmo com o buy-in, ele não pratica. E ele precisa estar introjetado nisso. E aí me vem um certo, eu não sou pessimista, mas um certo realismo nacional, né?
que é uma coisa da gente incutir um pensamento ético no trabalho das companhias. E isso eu acho que eu não quero fazer um juízo moral, porque também não vou fazer uma aula sobre ética e moral, mas enfim, eu não estou falando de moralidade, eu ainda brincava ontem com os alunos, falei assim, gente, olha só, eu não gosto do termo integridade, tanto que eu não falo. Eu não falo programa de integridade. Para mim, íntegro dá aquela ideia, sabe, o marido que não trai a mulher que anda direitinho, que não põe saia curta, não usa decote, ela é íntegra. Vai na missa com a coisa aqui, entendeu? Eu não gosto disso, eu não gosto dessa ideia. Essa ideia não é o compliance. Quando eu falo em ética, em conformidade, é assim, qual que é a regra? A regra é essa, então vamos seguir. Não é assim, você é legal, você não bebe, você não cai à noite, você não passa mal, você não faz nada de errado. Não é isso. É seguir a regra do negócio, é seguir a regra. Então, quando você fala em integridade, me dá aquela coisa na espinha assim, ai, a pessoa é íntegra. Eu não gosto de gente íntegra, no fundo. Eu quero gente ética que segue a regra. O resto, eu não quero saber se a pessoa faz ou deixa de fazer. E eu vejo muito aqui no Brasil, viu, Ana Paula, esse compliance que quer ser moralizante. E aí eu acho que ele acaba com o compliance. Porque um compliance que quer moralizar, ele vai para além do que ele tem que fazer ali. Porque quem quer ser moral vai para outro lugar, vai fazer um curso de sei lá o quê, vai cuidar disso dentro de casa. Não é moral aqui, nós estamos falando de ética e conformidade. Então, quando eu falo integridade, parece que eu estou levando um pouco para esse caminho, eu não gosto. Eu sei que o legislador usou isso, mas eu uso o termo conformidade. Eu acho que é o melhor, assim, para português, né? E a gente aqui vai ter que trabalhar com essa conformidade em todos os setores. Então, a efetividade a gente vai medir assim. Então, no nosso trabalho do dia a dia, o que a gente vai ter que fazer? O gestor vai falar para mim assim, Marina, tá, você implantou o compliance, agora eu tenho que medir se ele está funcionando ou não. Eu vou ter que criar, e aí é um desafio que eu ainda estamos desenvolvendo, pensando, vamos pensar todo mundo junto, assim, como que nós vamos criar? A gente vai fazer entrevistas, nós vamos fazer monitoramento aleatório dos processos da ponta? Eu acho que vai ter que ser isso. A gente vai ter que fazer isso. A gente vai ter que conversar com o fornecedor. O compliance vai ter que se abrir um pouco nesse sentido, para medir, para entender se está chegando lá. E é isso que a gente precisa evoluir agora. Nós já sabemos muitos pressupostos, mas a gente tem que evoluir para o material. A gente tem que evoluir para a efetividade material, tá? Essa métrica, para mim, é muito relevante. Então, se a gente conseguir, num compliance, implantar um compliance, estabelecer duas métricas, duas que sejam, de efetividade material, já vai ganhar muito aquela estrutura de conformidade. Porque ela vai fazer girar um monitoramento contínuo e uma melhoria contínua. Porque aí você vê que aquilo não tem, você volta e constrói outro, e aí você pega outras duas métricas por outro ano e assim vai. Então, gente, esse era o que eu gostaria de colocar aqui para a gente discutir. Eu quero ouvi-los também, entender um pouquinho o que vocês estão pensando sobre efetividade. E mais uma vez dizer, agradecer muito ao professor Marcelo pelo convite e dizer que eu estou com muita saudade de abraçar, de ficar pertinho, de tomar um vinho nesse frio aí do Rio Grande do Sul. Em breve eu vou, se Deus quiser. Obrigado, professora Marina, por trazer todo seu conhecimento com essa clareza, essa didática e esse carinho que chegam nas palavras usadas. Eu acho que tem colegas aqui que têm várias questões a colocar. Eu queria fazer duas notas muito breves. A primeira é a importância desse tema dentro de toda a cultura do compliance, né? Que é, no fundo, o sistema não é para ser um sistema formal, um sistema de checklist, um sistema para inglês ver, é para o sistema funcionar. E o que é funcionar, talvez parte desde a análise de risco, de alguém que fez a análise de risco, saber quais são os riscos possíveis que aquela empresa, aquele tipo de atividade pode desempenhar, oportunizar. E aí vão ter vários desdobramentos também no direito criminal,
Me parece, pelo conhecimento prático aqui da professora Marina, quando ela vai lá e diz, olha, preciso ter uma transparência na gestão contábil e fiscal. Para quem conhece o sistema financeiro, vê bem que isso está atrelado ao crime mais importante da Lei 7492, que é gestão fraudulenta. E, por um outro lado, também a fraude que se realiza contábil para diminuir tributos, né, que é o crime contra a ordem tributária. E nos suscita várias questões aqui. Eu vou deixar depois para fazer uma pergunta que tem a ver com esse ponto final que a professora Marina colocou, dos moralismos, né? E que, para a gente que trabalha com isso, assim, sempre fica uma ideia. Se tem tanta ênfase moral aqui, tem tão pouca ênfase na regra, talvez isso não seja tão verdadeiro, assim, isso seja como todos os moralismos são, né? Que são sempre um pouco falaciosos, são sempre um pouco mitológicos, assim, porque no fundo não tem uma possibilidade de aderência ao real. Mas depois eu faço a minha pergunta, já estou vendo que o André está com a mão levantada aqui. Por favor, professor André. Obrigado, Marcelo. Professora Marina, eu queria lhe dizer que, antes de qualquer coisa, foi maravilhoso poder ouvir e, de alguma forma, contemplar assim, as minhas expectativas com relação às pesquisas. Eu queria te dizer, antes de tudo, que essa ideia da efetividade material e efetividade formal era o que eu precisava para concluir um trabalho que eu estou fazendo com relação a essa questão da efetividade. Assim, eu tenho alguma experiência com a área de gestão, até com relação à teoria da administração, e eu tenho tentado influenciar de alguma forma que nós, advogados e juristas, enfim, precisamos nos aproximar da teoria da administração. Me parece que a administração traz esses conceitos de eficiência, eficácia, efetividade há muito mais tempo, né? Algo que o direito administrativo tentou pegar, esse conceito de efetividade também, trabalhar, e me parece que o conceito de efetividade que o pessoal trabalha lá está extremamente conectado com o que tu disseste aqui. Efetividade é o foco externo da eficiência e da eficácia. Efetividade se refere a impactos, né? A impactos reais. O direito administrativo traz isso também, né? Do impacto real, são aquilo que está se pretendendo fazer. Então, eu tenho tentado trabalhar e trazer um pouco esse conceito de efetividade como realmente uma dimensão de desempenho, né? Então, como o impacto de resultado para a organização. E está extremamente conectado a minha maior, eu não diria dúvida, mas assim, meu maior sentimento era esse, que os trabalhos a respeito de efetividade dos sistemas de gestão de compliance iam muito numa visão formalista, né? Como que eu posso medir pilares, como que eu posso medir as questões mais de requisitos? E eu tenho tentado trabalhar muito com a questão que tu trataste aqui da cultura. Então, alguns elementos, e eu queria trazer só aqui o elemento da ISO que saiu agora, né? Da ISO 37301, eu estou com ela aberta aqui, e a ISO 37301 tem um capítulo não, um setor, uma seção específica sobre cultura de compliance, que nós não tínhamos tão explicitado nas demais, né? Talvez na ISO, que não tinha requisitos, 19600, mas assim, ela traz uma exceção específica sobre fatores que apoiam o desenvolvimento de uma cultura de compliance. E ali tem itens bem interessantes que podem, de alguma forma, servir como métrica, servir como indicadores, né? Servir como maneira de monitorar a cultura de compliance, e aí, monitorando a cultura de compliance, monitorar também a efetividade do sistema, que me parece o ponto principal do que, né, de alguma forma, a gente está aí nessa luta. Né? Eu tinha muita experiência naqueles 3 itens que o J.J. trouxe da última revisão, né?
Se o programa de compliance está bem projetado, ok, é uma questão formal. Se o programa de compliance está sendo aplicado com seriedade e boa-fé, perfeito, já está ligado aí com um pouco da cultura. Mas se eles, o último item, né, se o programa de compliance funciona na prática, é o que a gente precisava de alguma forma ter formas de dimensionar e de trabalhar, e ter métrica realmente, e ter alguma forma de demonstrar, né? De trazer evidências disso. Esse é o ponto fundamental. Eu queria te agradecer muito, acho que foi muito legal te ouvir, e de alguma forma a gente tem estudado um pouquinho aí com base no Alexandre de Miceli, que tem trabalhado muito, o Eduardo Sardinis, que tem trabalhado essa questão de ética, né, de cultura, enfim. Acho que são doutoras que a gente podia trazer para dentro desse nosso escopo, mas eu queria só propor isso, que a gente traga o pessoal da administração, né? O pessoal aí que tem pesquisado sobre sobre a cultura nas organizações e que já tem metas específicas, né? Lá na faculdade de administração, lá na teoria da administração, para trabalhar a cultura. Acho que seria muito legal se a gente pudesse fazer esse intercâmbio e trazer algo que eles têm muito mais tempo do que a gente. Era só essa a minha contribuição e agradecer novamente. Muito legal te ouvir. Muito obrigada, André. Na verdade, eu acho que é isso mesmo, porque assim, quando eu falei no começo que nós estamos falando de um instrumento de gestão, o que eu quis dizer no fundo é quem tem que organizar e medir isso daí não são os advogados. A gente pode até estar junto, mas eu tenho que ter toda essa teoria de medição, de métrica da gestão, né, da administração. Isso vai fazer diferença. Muito bom. Acho que a professora Ana Paula quer falar, né? Então, Marina, obrigada pela sempre brilhante exposição. Sabe que eu não perco uma oportunidade de te ouvir falando sobre compliance, porque sempre tenho insights assim ótimos graças a ti. E essa linha de raciocínio proposta, né, da efetividade material e da métrica pela cultura da gestão vai no ponto, né? A tese é excelente, gostaria depois de tomar conhecimento da pesquisa que vocês estão fazendo para criar os indicadores, porque o grande desafio é realmente entender como é que a gente vai converter a abstração do código de ética nas práticas rotineiras da empresa, né? A gente costuma se valer desses documentos internacionais, como as Sentencing Guidelines do DOJ, e, claro, isso tem uma razão de ser, né? O FCPA está aí desde 77, eles têm muita tradição na questão do compliance. Mas eu vejo um problema muito sério de opacidade com relação aos processos que o DOJ conduz, né? Porque o que a gente vê? Todos os acordos, eles acabam não sendo judicializados, né? É tudo negociado no âmbito do DOJ. São aplicadas multas astronômicas, né, que os acionistas terminam pagando, os executivos se blindam, né, e ninguém sabe exatamente o que aconteceu, porque todos esses acordos são cobertos de extrema confidencialidade, todo mundo assina lá o NDA, sujeito a multas milionárias, caso revele o que exatamente aconteceu no caso, e como aquilo não é judicializado, não vira um precedente, não ganha publicidade e notoriedade, a gente não consegue nem fazer um estudo de caso para saber o que falhou lá na ponta, já que essas empresas têm o programa formal de compliance, né? Então, essa coisa de converter na prática de rotina é exatamente a ideia de gestão, né? Porque quando a gente chega assim com algumas métricas, né, alguns indicadores, ó, o compliance officer tem que ter acesso à alta direção, né? Tem que ser independente, tem que ter acesso. Então, vem cá, ele está no grupinho de WhatsApp da nata lá, da gestão da empresa, ele é copiado nos e-mails onde estão sendo discutidas questões estratégicas, ele tem assento nas reuniões do conselho, ele sempre recebe as convocações, participa e é ouvido, a gente precisa ver se a empresa pratica, né, o acesso e a independência do compliance officer.
Outras questões que a gente precisa ver, né? Que eu acho que é uma boa métrica com questão da gestão. Começar a analisar não o número de denúncias que chegam pelo canal de denúncias, mas começar a analisar a gravidade dos reportes, né? Porque quando a gente vê que os reportes começam a tratar de questões mais bobas, não são coisas graves, a gente está vendo que o compliance está funcionando dentro da empresa. Então, fazer uma avaliação qualitativa dos reportes, né? Uma outra questão que é interessante, né? O André mostrou ali o texto da ISO, né? Alguma coisa que a gente tem que verificar nas práticas das empresas. O texto da ISO é pirateado ou ele foi comprado, né? Os softwares que são usados pela empresa, eles são devidamente licenciados ou a empresa consegue dar um jeitinho para se beneficiar de um uso de software? Isso tudo digamos assim, é a ponta da ética, né? Como ela se traduz nas práticas rotineiras dentro da empresa. E me parece que essa é a maior dificuldade, essa concretização. Isso no direito a gente tem bem claro, porque a gente trabalha com as normas no campo da abstração e depois quando a gente analisa efetividade de sistema, né, a gente está tratando exatamente como isso é convertido no dia a dia, como a lei pega ou a lei não pega, né? Então é um pouco se debruçar aí nesse problema da gestão, que para o pessoal do direito não é um mundo familiar, né? Para nós isso é algo mais intangível. O meu cachorro está querendo participar aqui da conversa. Tá? Ouviu falar em gestão e achou que fosse outra coisa. Mas então tá, Marina, te agradeço, né, enormemente pela palestra e por esses insights aí. A gente vai seguir conversando aí para pensar nessas métricas, que eu acho que a gente tem que conseguir coisas bem concretas mesmo para avaliar a efetividade nesse sentido. Esse sistema de checklist aí é, como disse ali o André, só para inglês ver. Tá? Obrigada. É isso aí. Eu vejo que a gente agora, né, Ana Paula, a gente já pode falar disso no Brasil, porque se fosse alguns anos atrás, tipo 3 anos atrás, não tinha nem como a gente falar disso, porque a gente ainda estava num momento assim, o que é essa, né? E grande parte do setor empresarial ainda está nesse momento, né? Hoje a gente tem aí inúmeras empresas que mal sabem do que se trata a compliance, né? E assim, por exemplo, setor agro. Ontem eu estava até falando com um aluno que fala, o setor agro é um setor que é super impactado pelas regras e por tudo, até pela questão financeira, mas eles não querem nem saber de compliance. Tem várias gigantes agro que nem compliance tem, gente. Eu tenho clientes nesse sentido. Então, assim, que eu trabalho no criminal, né? Daí você pergunta, você tem compliance? Não, porque nós vamos ver, nós vamos pensar, nós vamos... Gente, o cara é um dos maiores agro do Brasil, entendeu? Então você fala assim, bom, não tem como. Isso daí eu entendo que é um caminho sem volta. Então eu sempre brinco, eu falo, se você está demorando para fazer, você vai chegar atrasado na corrida, porque a corrida vai acontecer. Você não tem como não participar dela, né? Então, eu acho que é uma questão, mas hoje já dá para a gente falar dessa métrica. Hoje, o que a gente tem implantado no Brasil, já dá para a gente tratar disso. Então, acho que a gente precisa, né, falar. Acho que o Felipe queria falar, né, Marcelo? Bom dia, professor Marinho, professor Marcelo, demais colegas. Parabéns, professora, pela exposição. Sempre é uma alegria, né, poder ouvi-la. E também, justamente, durante a sua fala, eu tive alguns insights aqui, conectando alguns aspectos que me pareceram um pouco angustiantes, né? O primeiro, eu acho que é sobre a pesquisa que a senhora mencionou, né? Que está em processo. E aí é uma pergunta concreta, se existem referências métricas sobre essa perspectiva de efetividade material, ou se ainda é algo que está sendo construído tanto aqui quanto fora, dentro da sua experiência, né? E é algo particularmente para mim inédito, refletir sobre isso. E a segunda questão quando a senhora colocou muito bem a diferença entre ética e moral, e para nós penalistas discutir moral é algo muito caro, né? E acho que a sua observação sobre
falar de integridade e de conformidade faz toda a diferença, porque nós sabemos o custo que foi quando o direito penal se aproximou da moral, e é algo que a gente também não quer novamente. E aí eu faço uma referência sobre essa mudança de comportamento das organizações em relação à concorrência. Eu penso que a questão da concorrência é algo que impacta muito a compreensão desses programas de conformidade. Quando a gente fala que um programa de efetivo de compliance permite ampla concorrência, o que a gente, às vezes, tem a experiência ou a impressão é de que algumas organizações, na verdade, elas não querem a concorrência. Né? E a observação da professora Ana Paula foi muito feliz sobre a gente não conhecer como se deram algum desses grandes escândalos, né, na experiência americana, pela forma da celebração dos acordos. Acho que passa um pouco por isso. E no Brasil, eu tenho a impressão que a concorrência é algo que não se assentou enquanto cultura organizacional. Então, a gente pega, por exemplo, a questão da criminalização do ICMS próprio. Né? Na minha impressão, que estava discutindo ali a criminalização ali, estava se preocupando, querendo dizer, olha, precisa ter concorrência. Uma empresa que declara o ICMS, declara e não recolhe 150 milhões, ela interfere na concorrência. Então, esse é um aspecto que me pareceu salutar. E aí, nessa perspectiva, é que eu colocaria essa reflexão. Que estímulos que podem ser pensados, ou eles já estão, não são concretizados, nós temos que pensá-los, né? Como que nós vamos pensar em estímulos e convencer que a concorrência é algo bom para as organizações, principalmente aquelas que estão migrando de médio para grande porte? Essa seriam minhas reflexões e, novamente, parabenizá-la, né, pela exposição. Felipe, eu vejo que essa questão da concorrência é algo bem importante para a gente refletir no Brasil, e eu concordo com você. Eu acho que a gente não tem claro o que é concorrência para nós, né? Então, por exemplo, a gente não tem claro que se uma empresa paga o tributo e a outra não paga, isso está burlando a concorrência. No fundo, a pessoa está dizendo assim, não está pagando tributo. Quer dizer, eu não entendo que eu sou um empresário, vou deixar de pagar tributo, eu não entendo que eu estou impactando no coletivo. Eu entendo que isso impacta na minha relação com a receita. Então, esse é um problema que eu vejo que é do Brasil, que a gente tem um senso de coletividade muito mitigado. Então, com isso, seja no individual, seja no empresarial, eu não tenho senso de concorrência. Porque eu não entendo que eu corromper um funcionário público é um problema de concorrência, por exemplo. Quando a gente ouve as negociações da lei do FCPA, né, lá depois do Watergate, que foi o escândalo e tudo mais, as negociações com o governo das empresas foram muito nesse sentido. Olha, quem está corrompendo funcionário público em outro país está vendendo produto mais barato que eu, que estou produzindo aqui, que estou criando emprego no país, que estou me esforçando para fazer meu dinheiro rodar aqui dentro, e eu estou perdendo a concorrência. Então o governo falou, tá, então a gente vai criar aí uma lei para tratar disso. Tá certo que você fala, pô, eles estavam também querendo defender o mercado deles. Ok, mas é uma questão de concorrência, né? A gente não tem esse viés, porque a gente não pensa no coletivo. A gente pensa assim, eu não paguei o tributo, problema meu com a receita. Eu corrompi o funcionário, problema meu com o funcionário, com o Ministério Público. Eu não consigo visualizar, como empresário, o que isso impacta no todo, né? O que isso impacta na concorrência como um todo? Então, esse ponto que você tocou, para mim, no Brasil, é prático. Nós estamos neném ainda. Neném, assim, a gente não reflete sobre isso. A gente não discute. E eu vejo, porque eu participo muito desses casos também de CAD, de concorrência, lá também não se discute assim. Lá a discussão é muito mais focada no caso ali, tipo, o sujeito praticou o mesmo preço e tal, é uma concorrência concreta limitada.
Eu não estou falando numa livre concorrência, né? No mercado de livre concorrência. Também ali não se discute isso. Então, você tocou num ponto que é bem relevante. Acho que é uma questão que a gente precisa ter, né? Incutir. Mas eu não vejo movimento nesse sentido, não. Acho que o Antônio está querendo falar. Bom dia, doutora Marina. Bom dia a todos. Meu nome é Antônio, eu sou advogado criminalista aqui em Ribeirão Preto. Primeiro, saudar a doutora Marina e dizer que foi um prazer estar participando desse evento, ouvi-la, aprender um pouquinho sobre essa nova área, né, que vem se discutindo a cada vez mais. Nós vemos aqui entre colegas que alguma inclinação para entrar nesse método de compliance, oferecer até de uma forma comercial essa questão como uma nova alternativa, um novo nicho de atuação, né? E nós vimos aqui que a senhora entende que realmente o compliance ele depende de uma atuação multidisciplinar, ele não se restringe apenas à questão jurídica, né? Isso é uma questão muito importante. Isso o compliance, o estudo menos profundo dessa atividade, pode dar a entender que o compliance criminal, que entende-se que é uma coisa, pode-se entender que é uma coisa autônoma, mas não daria esse credenciamento para o advogado criminalista atuar como um agente independente na montagem de um sistema como esse, nas empresas, nos clientes, enfim. Eu queria saber apenas, bem objetivo da senhora, como a senhora entende que o advogado criminalista, como um agente importante na montagem de compliance, na orientação de compliance, poderia participar dessa situação, se em conjunto com uma empresa já mais habilitada em gestão empresarial, em conjunto com profissionais de contabilidade, profissionais voltados mais à área financeira. Como a senhora entende que o advogado criminalista que tem essa inclinação, tem essa vontade de participar e de se especializar nisso, poderia participar de uma forma mais efetiva? Muito obrigado a oportunidade, doutora. O Antônio está bem porque ele está em Ribeirão Preto, então frio você não está passando, né? Aposto que frio você não está passando aí em Ribeirão Preto, tá? Passamos calor aqui no inverno, doutora. Olha só, Antônio, o que eu vejo? O advogado criminalista, hoje, a gente tem como trabalho uma perspectiva preventiva muito maior. Eu sou advogada há 22 anos. Então, assim, quando eu comecei a advogar, a gente só trabalhava no contencioso. A gente não tinha um trabalho estruturado no preventivo. E isso vem crescendo a cada dia. Então, só entender que, para mim, já no momento inicial, o trabalho do criminalista em relação a compliance diz respeito a essa parte preventiva. E eu entendo, viu, Antônio, muitas vezes tem que tomar cuidado, porque pode haver um conflito entre o advogado criminalista do contencioso e o advogado criminalista do preventivo. Então, eu vejo os colegas assim, não, porque eu faço compliance, porque eu defendo a empresa. Não, espera um pouquinho, não dá. Porque você tem que pensar numa perspectiva preventiva, geralmente você não consegue pensar na defesa. Então, assim, eu estou dizendo que não é sempre, mas pode ter esse conflito. Então, de cara, a gente já está falando de um preventivo, a meu ver. E dentro desse preventivo, acho que a gente tem que ser muito humilde para entender o que a gente sabe e o que a gente não sabe. Então, por exemplo, diagnóstico de risco. A gente pode fazer uma coisa limitada, mas a gente não tem know-how de mapeamento de risco. Claro que em muitos casos a empresa não vai querer pagar um mapeamento de risco. Então, a gente, junto com o advogado societário e com o contador, você faz um mapeamento do negócio, do trabalho, para entender onde é que estão as bandeiras vermelhas. E a gente consegue fazer isso, Antônio, porque nós sabemos, eu sempre brinco assim, quando você sabe o que é o crime, você tem noção do caminho que você precisa percorrer para não chegar lá. Então, é mais ou menos essa a nossa contribuição, entendeu? Você tem que olhar para isso e não dá para trabalhar sozinho. O criminalista, ele não consegue fazer sozinho um programa. Ele vai ter que ter gestão com ele vai ter que ter, sim, uma perspectiva financeira. E eu vou dizer o que eu acho mais importante, na verdade,
é um controller, alguém de processos. Porque a empresa, o que você vai ter que mexer são nos processos. Processos de sistema, processos de fluição, né, de como as coisas fluem. A gente não tem essa noção. Então, a gente vai ter que trabalhar junto com o processo. Geralmente, a empresa tem um auditor interno, um controller. Essa pessoa vai ter que trabalhar com a gente, entendeu? Então, o trabalho do criminalista, ele é um trabalho coletivo. Com o financeiro, com o gestor, com o controller, para conseguir pensar numa estrutura ética e conforme que essa empresa pode fazer para mitigar o risco. Então, acho que é mais ou menos isso. Muito obrigado, doutora. Imagina. Obrigado, Antônio. Obrigado, Marina. Tem mais Marcelo, alguma... você permite só mais um questionamento? Serei bastante breve. Na verdade, faço uma outra ponderação aqui, que eu havia notado, e que decorre um pouco de uma conversa que eu tive com um colega há pouco tempo, que assumiu a controladoria do município, aqui em Governador Valadares, né? E a gente estava tentando discutir a questão como que o poder público... E ele teve uma iniciativa há alguns anos de lançar um concurso de prevenção à corrupção, né? Tentar trazer o município para a realidade da educação, sobretudo da educação local. E aí, ouvindo a professora Marina agora, eu fiquei me fazendo essa pergunta. É possível pensar, sobretudo no município, ou seja, que é onde as empresas, de fato, né, estão instaladas, o poder público municipal se aproximar das organizações para construir essa ideia dessa cultura de conformidade, ou seja, de alguma forma possível pensar como parceiro e não apenas como órgão ou instância de controle? Como que a senhora tem observado sobretudo na atuação profissional, essa relação do município? Porque geralmente quando a gente fala dos programas de conformidade, a gente está pensando sempre numa estrutura central da União, CGU, CAD e assim, né, CVM, mas a gente não vê na ponta, né, vamos dizer assim, onde ali onde a organização está sediada, com quem que ela mantém aquelas relações mais próximas. Seria possível pensar ter a municipalidade, né, o poder público municipal como um parceiro na construção dessa cultura organizacional, ou seria demais precipitado, não seria interesse da organização? Como que a senhora consegue dimensionar essa questão? É uma provocação de uma coisa que eu percebi de uma situação concreta. Isso. Olha, eu vou dizer que eu não acho só que é bom, mas é necessário. A meu ver, assim, os grandes problemas que a gente tem começam nas prefeituras. E se a gente tiver isso, nossa, a gente está no céu. O problema é que é difícil, né? Prefeitura é uma alternância de poder, é muita... A gente ainda tem um resquício da história colonial, né? Que dentro das prefeituras são famílias e poderes e castas, né? Que se revezam, então é uma coisa bem complicada. Mas eu vejo, e não só eu vejo, como a própria lei anticorrupção, ela deu essa descentralização. Então, assim, a meu ver, a nossa estrutura está para isso. Não para a centralização, mas para a descentralização. E as prefeituras são um ponto... E eu vejo assim, as prefeituras precisam começar a fazer isso, porque daqui a pouco eles não vão mais conseguir atuar. Porque é tanto problema, é tanta questão, é tanto briga interna que a gente não vai conseguir mais atuar no âmbito municipal. Então, assim, eu vejo que é absolutamente urgente que as prefeituras se movimentem nesse sentido. Então, é louvável que a pessoa faça isso. Acho que... E eu sempre vejo a prefeitura, ela é menos pesada que a União. Então, ela consegue se movimentar mais. Não que ela seja levinha, mas ela é um elefante mais leve, né? Então, acho que a gente precisa olhar para isso e necessário, assim, para mim é a chave. Mexer com prefeitura. Se a gente tiver um programa nacional de prefeituras, nossa, a gente arrebenta de reduzir e de melhorar a ética nas empresas.
Marina, estava lhe ouvindo agora e lembrei até de uma banca que nós tivemos junto, mais ou menos há uns 2 anos atrás, na URGS, e eu lhe colocava exatamente essa questão de alguns setores, onde tem um alto índice de corrupção municipal e que a empresa não quer implementar o sistema de compliance porque ela sabe que para continuar prestando aquele serviço, alguém vai pedir dinheiro para a empresa. Ou perto de uma campanha eleitoral, ou sistematicamente, e vai enganar seu partido, enganar a gestão. A gente que trabalha com isso tem um mapa, mais ou menos, de hipóteses que se repetem há décadas no Brasil. Então, isso que ajuda muitas vezes a chamada análise de risco, é conhecer o fenômeno. E um pouco da ênfase que eu tenho dado, desde que entrei aqui no programa de Ciências Criminais da PUC, é a importância de levar de novo o direito penal, em termos teóricos, para o fenômeno. Nós tivemos uma ampla normativização no final do século passado, que a importância era regra, a importância apenas como prevenção, e um certo esquecimento do que é o crime mesmo, né? Do que é o fenômeno. Então, vamos lá olhar de uma forma transdisciplinar, interdisciplinar, quais são as características desse crime. Todo esse prelúdio, que essa introdução, Marina, porque eu queria lhe ouvir com uma seguinte questão, que é um problema bem criminal. Muitas empresas implementaram o sistema de compliance, aproveitando até uma certa ilusão criada por alguns teóricos de que o sistema de compliance ia mudar o direito, ia mudar muito o direito penal. E a gente gosta muito de criticar os brasileiros. Estou falando textos escritos em alemão, talvez nunca traduzidos do alemão. Palestras em Viena, sistema de compliance desestruturar o direito penal. Porque é toda uma nova cultura. Aí eu me coloco com a seguinte questão aqui nesse grande laboratório brasileiro para testes. A professora Ana Paula está rindo, mas é uma verdade, né? Então, assim, o Brasil não é para amadores. Então, não me veio com teorias importadas, porque a coisa não vai fechar aqui muitas vezes, né? E com essa nossa finalidade, assim, de pensar na prática, como é que as coisas vão, essa pergunta e essa proposta que eu te fiz de pensar quais são os efeitos práticos desse sistema de compliance, a gente tem que pensar quais eram os objetivos que quem implementou queria, né? O primeiro ponto é esse, porque tem gente que implementou o sistema de compliance no Brasil para fazer um elemento que se vende no mercado, que é blindagem. Então, que é a proteção de algumas pessoas. Fragmenta a responsabilidade, blinda alguns, e aí paga-se um bom salário para algumas pessoas que assumirão a responsabilidade diante de algumas práticas que forem realizadas. Isso aqui é muito diferente do que você está falando, que é implementar uma nova cultura, onde as pessoas vão se sentir representadas e participantes e felizes por trabalhar num ambiente melhor. Trabalhar com pessoas melhores. E isso, assim, em alguns setores a gente nota, pontualmente se vê isso, mas, assim, não está generalizado. E a minha pergunta é assim, nós já temos sentenças no Brasil de empresas, como você dizia, que tinham um sistema de compliance, foram realizadas algumas práticas, lavagem de dinheiro e corrupção, e tem vários estudiosos aqui, a Emília escreveu uma tese sobre lavagem de dinheiro, e mesmo assim aconteceu. E o sistema de compliance não descobriu, né? Não teve indícios de que aquela prática acontecia. Foi interpretado, então, pelo juiz do caso, que esse sistema de compliance tinha sido montado como um elemento para assegurar a impunidade do crime, o que para nós é um agravante de pena. Artigo 61, então fala em assegurar a impunidade do crime. Claro, se nós pensarmos que tem pessoas que estão dizendo que se blinda algumas pessoas com o sistema de compliance, é quase como dar, assim, de bandeja, né? Um memorial para o Ministério Público e dizer, e ainda bota como coparticipante quem vende esse serviço, né? Porque não existe. Assim, na prática não existe. E vocês estão se divertindo, de certa forma, né? Porque é o que a gente vê quando a coisa está errada.
né? A gente não vê quando dá certo. Quando dá certo, provavelmente não passa no escritório de advocacia. Quando chega para nós aqui, não deu certo. Então, Marina, queria lhe ouvir assim, um pouco dessa situação atual. Assim, o que seria mesmo uma efetividade de um programa de compliance? A gente tem que pensar quais crimes, para pensar bem no direito penal, quais crimes é os que a gente quer evitar, e depois que tipo de relação tem que ter algumas pessoas, e você já na última vez que esteve aqui colocou um partícipe desse sistema de compliance muito importante, que é o oficial de compliance, né? Que é o compliance officer. Qual é a função dele dentro dessa estrutura? Ele pode ser o único garantidor desses poucos crimes que o sistema de compliance talvez tentaria evitar. Ele está junto com a direção. O que você tem pensado hoje sobre essa função? Olha, eu vou te dizer que o que você falou vai muito na linha do que... Por isso que eu comecei a falar assim, nós estamos falando de um instrumento de gestão. Então, eu não estou falando de um instrumento de blindagem. E eu dei risada porque eu escuto isso todo dia. As pessoas falam assim, mas Marina, veja bem, a gente quer blindar a diretoria. Eu falo, bom, eu vou te dar o endereço de uma empresa de blindagem, você vai lá, compra os vidros, coloca aqui, blinda a diretoria, porque eu não vou fazer isso. Então, assim, o que acontece? Primeiro, acho que tem que abominar essa palavra. E eu não estou dizendo, Marcelo, que nós não temos uma consequência na defesa penal quando você tem um compliance efetivo. E eu vou te dizer, até pensando em dogmática, eu acredito mesmo que se você tem um compliance efetivo, se você estabeleceu essa autorregulação interna como gestor, na hora que o Ministério Público vier te investigar, você tem tudo para dizer que você fez o que estava ao seu alcance, que você não vai ser punido por omissão e muito menos por ação. Então aí a gente tem toda uma dogmática já construída para tratar disso. Inclusive para dizer que não há qualquer elemento de imputação objetiva para tratar dessa questão em relação ao gestor. Mas esse é um assunto, claro, que a gente daria para falar mais 2 horas. Mas a questão é, dogmaticamente, se eu tiver um compliance bem instalado, eu consigo sim. E isso eu falo muito para os meus clientes em relação a compliance. Eu falo, olha, eu não estou aqui para te blindar, mas eu quero te dizer que se o negócio fluir direito e a Polícia Federal bater lá na porta, o que eu vou ter muita tranquilidade para dizer? Isso é uma ação isolada daquela pessoa. Não é consequência do negócio, não é consequência do meu trabalho como gestor, não é consequência da empresa. E eu já perguntei para vários gestores, inclusive pessoas que trabalham nas corregedorias municipais, se eles já pensaram na lei anticorrupção, e aí não estou falando de direito penal, mas na lei anticorrupção em exclusão do nexo de causalidade da responsabilidade objetiva. Quando eu tenho a comprovação de um compliance efetivo. Agora, isso não tem absolutamente nada a ver com blindagem, em primeiro lugar. E o que você falou, Marcelo, eu acho que é o foco. Assim, qual é o seu objetivo? Se seu objetivo for blindar a diretoria, eu sempre brinco que eu falo assim, é melhor você pegar esse dinheiro, pôr na poupança e esperar o processo penal chegar e você paga para mim, do mesmo jeito, mas aí eu vou trabalhar como criminalista. Porque eu não tenho capacidade de blindar ninguém. Então, assim, eu não faço esse serviço. Mas tem que deixar muito claro que o trabalho do compliance e estruturar um programa sim tem impacto na responsabilidade penal em relação aos crimes que possam acontecer dentro daquele ambiente. E aí eu não sei se você concorda, mas eu tenho muita convicção disso. Principalmente se eu estou tratando de lavagem de dinheiro, se eu estou tratando de fraude, se eu estou tratando de crimes tributários. Porque empresas grandes, é óbvio que o sujeito não tem como sair correndo atrás de tudo. Ele vai por amostragem, mas ele precisa mostrar a pastinha dele. Eu falo, cada gestor tem que ter a sua pastinha. O que você fez? Você tem que mostrar a pastinha. É isso que vai, de alguma forma,
te proteger de uma imputação penal. Nessa pastinha vai ter várias coisas. Uma das coisas é um compliance efetivo. Então, o que eu vejo é o seguinte, e por que eu acho muito ruim, Marcelo, essa discussão em sentença em relação ao compliance? Porque o juiz não sabe porcaria nenhuma do que é o compliance. E aí eles ficam assim, ação penal 470, condenou o compliance officer. Então, aqui no Brasil condena as compliance officer. Aí você vai ler a sentença e fala assim, não, esse compliance officer aqui, galera, ele agiu como board, ele agiu como executivo. Se você quer ser compliance e quer ter responsabilidade de compliance officer, você tem que agir como compliance officer. Você tem que agir como uma estrutura consultiva paralela. Você não é o gestor. Se você quiser ser CEO ou diretor, você vai responder como diretor. E foi isso que aconteceu na ação penal 470. Ali não foi punido o compliance officer. Ali foi punido alguém que era cargo de compliance officer, mas decidia. Tinha cargo executivo também. Função executiva. A mesma coisa essa sentença que você me disse. Né, Marina? Desculpa te interromper, mas me saiu, desculpa aqui agora. Mas é um pouco daquela economia que algumas empresas fizeram. Disseram assim, olha, diretor jurídico, quer assumir também a integridade, que é a palavra que você gosta? Ele disse, olha, eu já cuido das regras jurídicas, agora eu vou cuidar um pouco da moral. E aí ganha um pouco mais de salário, só que é diretor e compliance officer. Aí tem toda uma discussão em cima disso. Então, assim, o que eu vejo é, a gente não discutiu ainda, Marcelo, eu não tenho esse conhecimento, mas se você tiver, ou alguém daqui tiver, não discutimos com seriedade e dogmática séria numa decisão penal o que o compliance efetivo pode impactar na responsabilidade do gestor. E aí, assim, eu também não... Mesmo esses artigos da Alemanha, não sei o quê, eles fogem muito desse ponto. Eles não vão na boca da dogmática para entender essa questão da imputação. Então, eu vejo que isso tem um reflexo na imputação objetiva, diretamente, né, na tipicidade objetiva, para tratar do assunto. E aí, sim, é uma outra questão, porque daí nós estamos falando de um direito penal contencioso, né? Aí eu falei, já pegou fogo, agora como que nós vamos apagar? É diferente daquela outra ideia que nós estamos falando de uma questão preventiva. Mas é óbvio que eu, nessa posição de preventivo, eu conheço toda essa dogmática. Então, quando eu vou construir a estrutura de compliance, é óbvio que eu já estou imaginando qual vai ser a minha questão quando eu tiver um problema. Isso não é ruim, isso torna a coisa mais efetiva, mas não vamos misturar, entendeu? Isso é que a gente precisa deixar claro, porque qual que é a ideia, Marcelo, dos gestores? Blindar, se fosse blindar, e eles ainda mudarem o posicionamento deles, eu estava feliz. Mas os negros querem blindar e continuar fazendo o que eles fazem. Pagando policial, pagando prefeitura, fazendo tudo. Então, eles falam assim, você blinda a gente com compliance e a gente segue na toadinha que a gente está. Não, desculpa, eu não sou santa e nem pratico blindagem de veículos e vidros. Então, você vai ter que contratar outra pessoa para fazer isso. Não dá, não tem milagre, né? Então, isso eu acho que é uma coisa, só que isso é um problema gigante, porque os nossos coleguinhas vendem isso, entendeu? Esse é um problema. Os nossos colegas vendem isso. E aí, quando a pessoa chega para falar com a gente, acha que a gente não sabe nada. Fala assim, ah, não, essa mulher não sabe nada. Ela está falando que não dá para blindar. O fulano aqui falou para mim que dá. Aí você fica assim, tá, então deixa eu te explicar um pouquinho. Não dá, entendeu? Não tem como. Então, assim, eu fico louca com essas coisas. Quando chega no blinda. Eu tenho um cliente que a gente implantou o compliance inteiro e tal, e já faz 5 anos, e sempre aquela coisa, vamos continuar, vamos fazer. Aí ele olha pra mim e diz assim, não é blindagem, né? Tipo, ele já olha pra mim, não é blindagem. Não, não é, porque se falar em blindagem, eu já vou atrás. Então, é difícil. Mas é muito interessante, Marcelo. Eu fico pensando assim, quando a gente tiver uma decisão dessa para a gente fazer uma tese de doutorado em cima, vai ser maravilhoso. Porque você pegar dogmática e trabalhar com isso, é lindo, né? Vai dar um super esforço.
Marina, muito brasileiro aqui, talvez tinha mais um conceito a introduzir no sistema de compliance da blindagem, né? Que é a categoria do boi de piranha. Que é alguém que, para ter uma blindagem, alguém tem que assumir a responsabilidade, né? Então, esse é um problema prático muito forte, né? Mas você sabe, Marcelo, só para te... A semana passada eu estava falando desse conceito de boi de piranha, porque o sujeito chega lá e ele faz um monte de coisa errada, né? Que não está na lei, que é crime. Aí depois ele chega e fala assim, não, porque eu fui boi de piranha. Eu falei, olha, você pode ter sido tudo, menos boi de piranha, porque tudo isso que você me falou que você é boi de piranha de quem? Porque foi você que fez. Não interessa que o sujeito mandou, o fulano disse, o outro te pagou para fazer, mas você fez. Como é que você pode ser boi de piranha se você fez? Então aqui também tem muito isso aqui no Brasil. O povo faz a mando dos empresários, a manda de tudo, e depois acha que vai usar o argumento que, eu fui usado. Gente, isso daí não colou no nazismo, não vai colar aqui no Brasil de hoje, né? Não tem jeito. Você foi usado? Não, você fez. Então, assim, mas acho que tem muito isso do que você está falando também, de falar, não, usa alguém, joga tudo o risco em cima daquela pessoa, deixa aqui limpinho e joga em cima daquela pessoa todas as coisas que tem que ser feitas. Difícil, né? Complicado. Mas é Brasil, né? Que nem você falou. Não dá para achar que a gente está na Disney, porque a gente não está. Boa expressão. Eu acho que a Roberta tem uma pergunta aqui. Não sei, está com a mão levantada. Oi, tenho sim. Muito obrigada pela fala, foi muito interessante. Eu sempre enxerguei primeiramente, eu enxergava compliance, eu acho que nem a maioria das pessoas não tão aprofundadas em direito penal, mas justamente compliance como alguma coisa de direito penal. Então, essa visão de gestão eu achei muito nova e muito interessante de ser pensada e analisada. Eu ainda sou estudante de direito, tá? E daí eu só fiquei com uma dúvida, que considerando essa perspectiva de enxergar o compliance muito mais próximo dessa gestão ética de negócios do que somente ele no final do processo, quando já existe o ilícito, e considerando também que a nossa cultura brasileira é muito individualista, conforme a doutora mesmo já citou, como é que a gente ia poder cativar as empresas em relação a essa importância do compliance na perspectiva de ordenação ética da empresa? Muito mais do que o fato de quando já está pegando fogo e daí utilizar o compliance como desviar a atenção da acusação ou amenizar a pena, muito mais como uma coisa após. E é isso. Como seria para enxergar, como seria para cativar as empresas e os gestores nessa visão de ordenação ética de negócios. Muito bom, Roberta, muito boa a sua pergunta. É um desafio, tá? Mas eu vejo esse desafio como a minha resposta seria em relação ao mercado. Então, acho que hoje a gente tem aqui um mercado que exige toda essa estrutura ética e não só que você tenha, mas que você comprove. Então, é quase como uma questão de sobrevivência, entendeu? Então, vamos imaginar que, para responder sua pergunta, eu tenho que pensar como eu falaria com um gestor para convencê-lo de fazer uma estrutura de compliance, mesmo ele não tendo nenhum problema criminal. Então, eu vou ter que trazer para ele várias questões que são colocadas no mercado, várias questões que são colocadas dentro do próprio trabalho dele, que ele vai poder economizar dinheiro, e isso vai impactar no produto dele, na competitividade do produto dele. Então, seria toda uma argumentação, Roberta, focada em mercado e focado em marketing, gestão de produto, qualidade, preço. Você teria que usar essa fundamentação para convencê-lo do mercado atual focado na ética. Aqui o André falou, dá para usar as vantagens de captação de recursos ESG também, muito. Agora essa questão da ESG está muito forte na ESG. Então, é também bem legal. Deu para entender? Eu sim, muito obrigada. Obrigada a você. Lucas, o Lucas acho que quer perguntar. Bom dia, professora. Muito obrigado pela fala. Eu queria saber a tua opinião sobre a questão do compliance, sobre o foco do compliance.
tu entendes que teria um foco sobre pessoas ou sobre processos dentro da empresa? Boa pergunta. Eu entendo, Lucas, que tem que ser os dois, tá? Porque o compliance, ele tem um foco comportamental. E precisa ter, porque senão você não altera a cultura, né? Mas, por outro lado, se você não tiver processos adequados, você também não vai alterar. Então, acho que o foco tem que ser nos dois. Você tem que fazer treinamento e você tem que alterar processo. Então, você tem comportamental e processual. Tem que ser os dois. Para o compliance, vai fazer um mix, a meu ver. Obrigado. Mais alguma questão? Faltou só a sua questão final, que você não fez ainda. Bom, já tinha feito uma, né, que falava sobre essa questão do fenômeno, mas vamos para uma mais dura, então, já que a professora... Já que nós estamos aqui, né? Já que estamos aqui, e a professora Marina falou já puxou aqui a ideia da imputação, né, de atribuição de responsabilidade na empresa. Algumas pessoas que têm alguma contribuição, fazem parte de um curso causal, de um processo que aconteceu. Eu queria perguntar, Marina, se você considera que a posição ou atuação de um compliance officer como garantidor não se pode atribuir essa situação assim com uma resposta de gaveta, né? Um padrão, um standard para toda a situação. Mas tem que se olhar aquele organograma empresarial e aquele funcionamento empresarial, porque uma coisa, né, previsão regulamentar, outra coisa é em funcionamento, que para nós penalistas acostumados com law in books e law in action é algo absolutamente normal, né? Nem tudo que está previsto como regra vai funcionar daquele jeito. Então, essa posição do compliance officer como garantidor, de uma forma a esvaziar a responsabilidade dos diretores, ela é uma constante ou a gente tem que ver, caso a caso, o que aconteceu? Talvez seja um pouco do que você estava falando ali, do estudo de teoria penal, né, em relação ao fenômeno acontecendo. E aí, complemento só aqui, fazendo um fecho nessa pergunta, Marina, que é, quando a gente olha os modelos brasileiros de gestão, a gente vê de tudo, né? Então, o puxadinho do diretor jurídico, que assume mais uma atividade, que tem um conflito de interesses nítido que vai acontecer. O outro que está fora e está abaixo, e é subordinado, tem medo de ser demitido se passar a informação de alguém que tem uma independência. Então, queria lhe ouvir um pouco sobre essa questão da posição do compliance. Sim. Olha só, Marcelo, aí eu acho que a gente podia usar um pouco o que a gente falou hoje, dessa questão da efetividade do compliance, ela perpassa a companhia toda, né? Então, não tem, a meu ver, essa história de que o compliance é o garantidor da não ocorrência daqueles fatos. Para mim, isso daí está furado em relação ao que é o compliance, o que ele deve ser, né? Como ele deve ser implantado. Então, nós estamos falando aqui no mundo ideal, tá? O compliance, ele tem uma função paralela de consultoria da empresa inteira. Ele não é só consultoria do executivo, né? Se ele atuar como compliance officer desse jeito, ele não é garantidor de nada. Ele não é. Ele é um gestor daquele programa que incentiva as pessoas a decidirem e agirem conforme a regra. Então, ele não vai ser garantidor necessariamente. É óbvio que eu estou falando do mundo ideal. Aí a gente pode pegar os penduricalhos, né? Então, vamos fazer um exemplo, que é o exemplo que eu acho que mais tem no Brasil, que é o diretor jurídico também ser diretor de compliance. E aí ele vai... Aí, para mim, não tem discussão. Ele é um garantidor porque ele é board, não tem como ele não ser.
entendeu? Então, ele vai ter que ser... Agora, o outro caso que para mim é mais difícil de pensar é no caso do compliance, que atua, ele não tem necessariamente o papel de board, mas ele atua, ele decide coisas, de fato. Aí, Marcelo, a gente vai ter como avaliar, no caso concreto, ele vai ter um papel decisivo de garantia, né? Mas eu vou ter que avaliar isso no concreto. E também não digo que o compliance não é garantidor de nada. Ele é garantidor, sim, de uma estrutura de efetividade formal. Lembra quando eu fiz aqueles pressupostos? Ele pode ser garantidor dessa efetividade formal. Mas o que traz a efetividade material é a decisão da ponta. E isso não é uma garantia do compliance. Porque ele não pode garantir um negócio que não é ele que decide. Então, assim, eu sempre fico louca com o Ministério Público, como eles falam, porque demonstra um desconhecimento muito gigante em relação ao que é o compliance, ao que tem que ser essa estrutura e qual o papel do compliance officer. Mas isso também tem muito a ver com as pessoas que implantam. Eu já vi um monte de compliance que a pessoa coloca lá, compliance officer, função dele evitar crimes. Você fala, tá, o Código Penal não conseguiu, esse bonito aí vai conseguir. Tá, dá licença, né, gente? Não existe isso. Então, assim, acho que a gente também tem que pensar que se a gente for a raciocinar com o racional que a gente tratou hoje, desse pressuposto formal de efetividade e da efetividade material, que na verdade ela é consolidada, como a professora Ana Paula falou, nessa concretude da mudança de cultura, nessa concretude das decisões na ponta. Não é o compliance não tem como garantir isso. Ele não tem como ser garantidor do comportamento de todas essas pessoas. Pelo menos eu penso assim. O que você acha, Marcelo? Você aí na sua perspectiva dogmática. Eu tenho pensado o seguinte, Marina, que volta ao ponto fundamental, back to the basics, assim, né? Que tem que entender o fenômeno. A gente vai ter que olhar cada empresa, vai ter o que está previsto e vai ver o que aconteceu na prática. O Brasil não é um país fácil de entender. O Brasil é um país que vereador de capital brasileira participa de reunião ministerial. Isso aqui em relação à presidência da República. Como é que uma empresa não vai ter também situações onde um oficial de compliance toma posições de diretoria, embora não esteja prescrito que ele deva fazer isso e qual é a responsabilização dele fazendo? Porque concordo plenamente. O grande receio, Marina, é cair no artigo 29 do Código Penal, que diz quem concorre de alguma forma para a prática do crime. E um dos acertos... Né, Agora, Marcelo, Sim, mas o que eu vejo é o seguinte, nós precisamos pensar aqui em duas perspectivas. A primeira seria como advogado de defesa numa coisa que já aconteceu. A outra somos nós pensando aqui numa estrutura preventiva e como advogados que vão praticar a consultoria em programas de compliance. Então, a gente tem que ter muito clara essa discussão para quando a gente for colocar isso para rodar, esclarecer o risco e deixar claro para a pessoa, olha, não faça isso aqui não é sua função, isso aqui você tem que fazer assado, entendeu? Porque eu acho que isso lá na frente, como você disse, se der um problema, na hora de avaliar aquele problema e a situação concreta, que eu estou de pleno acordo com você, tem que avaliar, não tem jeito, a gente vai entender que foi construído assim. Então, isso vai dar uma estrutura mais transparente para o compliance local. Então, eu vejo que é muito bom que a gente entenda que existe esse conflito para a gente poder, na hora de orientar as implantações, que elas sejam feitas com esta estrutura de função, né? A meu ver, Marina, isso é um pouco da análise de risco, né? Eu que trabalho só com a parte consultiva, assim, em relação ao compliance, então, pessoas estão implementando sistemas de compliance e perguntam o que pode acontecer se for feito assim.
Eu vejo situações, às vezes, de empresas que são multinacionais muito grandes na parte no Brasil, a holding duplica ou triplica a responsabilidade, porque os gestores da holding gerem também todas as limitadas que vão acontecer no interior de Minas Gerais, no interior do Maranhão, no interior do Rio Grande do Sul, do Paraná, que não tem a menor necessidade de pessoas constarem formalmente ali, se na prática elas não gerem nada daquela unidade, daquela limitada que está embaixo da holding. Mas é um pouco também por desenho societário que acaba descrevendo situações que não acontecem. E aqui O Marcelo, complica mais ainda com a situação. Que vai comprando, que compra as empresas e fala, não, eu que tenho que ser o administrador formal. Aí você pega aqueles contratos sociais, o cara é administrador de tudo. Mas você estava lá, não, eu não fazia nada. E vai explicar isso para a polícia. Tipo, não era ele que geria. Aí você fala, não, mas pera um pouquinho, por que vocês colocaram isso? Então, é o que você falou, avaliar o risco. Tipo, essas estruturas societárias não avaliam esse risco. É uma coisa muito relevante a se fazer, né? Tem que olhar. Olha, o Felipe disse, né? E nas holdings familiares isso é muito comum, sim. Ainda é mais comum que as pessoas confundem ser dono com ser gestor, né? Exatamente. E acha que se não tiver o nominho lá, não vai ser dele, né? Então, é um pouco do cenário que a gente está hoje aqui. Eu fico muito feliz sempre de ouvir a professora Marina, porque, como disse a professora Ana Paula aqui hoje, ela mostra esse pensamento jurídico sobre um fenômeno que está em movimento, que tem uma expressão muito americana, né, do learning by doing. Ao mesmo tempo que vai acontecendo esse fenômeno, a gente vai tentando mapear e descrever e usar as categorias que a gente tem já no direito penal para tentar, de certa forma, orientar, cumprir o nosso papel, né, de ciência jurídica, de orientação das práticas, uma forma de... Mas eu quero fazer uma consideração, professor Marcelo, que vai ser para um próximo encontro. Tá bem, já está convidado. Eu ouvi uma frase sua aqui, que é a questão do fenômeno e a questão da norma, que tem uma excedente aí em relação ao normativo. Acho que a gente precisa conversar sobre esse assunto, entendeu? Vamos. Dá para a gente fazer um mix aí. Não precisa ficar tão preconceituoso com o normativo, hein? Por favor. Claro que não. Eu já começo, então, fazendo a chamada do nosso próximo evento, porque a norma faz parte do fenômeno. E isso é evidente, porque as pessoas têm introjetado uma noção de regra. O grande problema é a idealização da norma e o desconhecimento do fenômeno. Então, é um pouco do que o direito penal empresarial hoje tem visto na prática. E que me parece que todos os colegas que, pelo menos, estão na advocacia visualizam essa realidade, que parece que tem um direito no tribunal que não necessariamente é o direito dos livros do Brasil. O que a grande ideia desse nosso encontro, Vanessa, se a gente pudesse produzir algo assim, seria de aproximar mais a normatividade do ambiente científico à normatividade prática de como é que acontecem os fenômenos, né? Então, a gente poder entender melhor. Mas você sabe que eu vejo, Marcelo, que isso tem uma grande culpa. Eu não quero nem antecipar o nosso próximo encontro, mas já vou falar uma frase. É que é o seguinte, a gente tem muito... Eu faço até uma meia-culpa nisso, porque a gente não trabalha esses critérios racionais de forma satisfatória. Seja na faculdade, seja na doutrina, a gente não trabalha. A gente pensa no caso concreto e quer decidir, resolver a defesa concreta. Mas na hora de sentar aqui, colocar que critérios, a gente dá trabalho. E isso a gente tem que fazer. Quer dizer, quem que vai fazer isso se não a gente? Porque vai ter que partir da academia, vai ter que partir da doutrina para as decisões, não vai ser o contrário. Mas a gente não faz. Então, a gente critica a racionalidade do judiciário, mas eu critico a racionalidade da doutrina também. Você pega os livros, tudo repetido. Eu não aguento mais ler livro repetido.
Um repete o outro, que repete o outro. Eu falei que agora eu só leio Nelson Hungria. Eu não quero ler mais ninguém, porque todo mundo repete Nelson Hungria. Não é possível. Então, assim, é muita repetição de coisa. Ninguém senta para falar, bom, nós temos um critério tal. Por exemplo, essa questão do compliance officer, eu estou fazendo a minha culpa, porque eu já falei que ia fazer isso, não fiz, mas é um caso da gente fazer. Tem que dar racionalidade para essa questão da posição de garante do compliance officer. Tem que colocar no papel. A professora Heloísa fez um pouco isso em relação aos administradores, mas eu acho que ainda tem muita coisa para dizer. Tem que colocar, tem que ver, tem que trazer para junto a questão da gestão. A gestão tem que entrar nessa racionalidade, porque ela é o fenômeno. Ela tem que se adequar à norma. Então, assim, a gente tem que fazer isso. Mas, enfim, pode Marina, pensar, porque no próximo eu vou ficar aqui ouvindo e você vai falar e eu vou perguntar, tá? Combinado. eu gosto que quando você vem aqui, você e a Elo, que foi faladas, são duas professoras que quando vêm aqui sempre repetem a pergunta, né? Ou recolocam a pergunta, assim, diz, eu penso isso e você, né? Para nós pensarmos juntos, assim. Isso é uma dinâmica muito dialogal, que eu acredito muito, né? Na universidade como diálogo, de universidade como dialética. Não tem nada de novo, né? Isso aqui remonta a Aristóteles, a Grécia, né? Então a gente não precisa querer ser sempre inovador. Talvez poder querer fazer algo bom já é algo bastante importante, né? Não precisa ser sempre inovador. Mas eu queria só fazer um breve destaque aqui num ponto. Tem vários professores experientes aqui com orientação, tu, Ana Paula, tudo. Muita experiência de contato com pesquisadores. Nós temos uma realidade no direito penal, talvez, de enfraquecimento doutrinário, Marina, e é um pouco do meu sentir, assim, num momento onde a doutrina deixou de querer ser doutrina, né? A doutrina queria ser crítica. Então, nada mais conservador, em termos da prática, da doutrina só oferecer crítica, porque a pessoa que está trabalhando na prática, se ela receber uma crítica, ela vai dizer, pô, mas sabe que eu penso isso há anos já? Concordo com você. Você estudou 24 meses para me dizer o que eu sei já. Pô, legal. Mas me dá uma sugestão de um critério para fazer diferente. E esse é o grande potencial da doutrina, é oferecer caminhos mais justos, caminhos mais racionais, caminhos controláveis. Nós, no penal, acho que estamos, assim, com esse estado de consciência, hoje, cada vez mais presente. Se não tem mais nenhuma observação a ser feita aqui, eu queria fazer Marcelo, já uma chamada. Por favor. Você só me permite só fazer um adendo sobre essa última fala sua e da professora Marina. O senhor havia comentado num encontro, eu não lembro se foi naquele encontro do ICP ou se já foi aqui do grupo, sobre essa questão, né? O papel da academia de refletir essas questões, porque o juiz, com aquela carga toda de trabalho, ele não vai parar para fazer essa reflexão, e nessa meia-culpa nossa. E aí eu me atentei para esse aspecto que até então não tinha despertado, né? E aí, essa semana, alguns dias, eu entreguei para o juiz, discutindo um dolo, né, no processo. Eu falei assim, ele falou assim, rapaz, mas você tem algum livro para indicar? Eu falei assim, olha, tem um lá que eu gosto muito, posso sugerir. Ele falou, não, traz para mim. E aí eu estava pensando justamente nesse aspecto, né, às vezes a gente vai para a crítica ou se opondo, mas ninguém tem a solução, a gente só tem a crítica. E aí, quem está se defendendo da crítica é mais cômodo manter a posição que está mesmo. Eu acho que realmente vale a pena uma meia-culpa nesse aspecto, né? Felipe, era só essa... Assim, é um pouco mais de cômodo. Se a pessoa está fazendo aquilo, ela tem uma sensação que aquilo não está bem, ela não tem alternativa dada, o que ela vai fazer? Ela vai fazer o que ela está fazendo. Quando a doutrina não doutrina, que ela não explica um caminho melhor de seguir, a pessoa vai repetir seu hábito, né? Assim nós somos na nossa vida. E assim as pessoas que desempenham as funções vão ser também, né? Ninguém trouxe uma ideia nova de como fazer. Mas é isso aí, o desafio que nós temos hoje, e nós temos aqui do seminário assumido publicamente, então, de pensar esse encontro com a professora Marina
um ambiente talvez mais, assim, um pouco mais amplo, de qual é um pouco do estado da arte do direito penal empresarial hoje, né? Conhecimento do fenômeno, normativização, valoração, né, em cima dessa prática. Eu já queria deixar um convite aqui para um encontro que nós vamos ter ainda nessa semana, um seminário permanente, para discutir regras, Marina. Exatamente a importância das regras no ordenamento jurídico. Né? Toda essa efetividade do sistema de compliance tem que saber se a gente gosta de regras. E parece que no Brasil a gente não gosta muito de regras. Né? Por isso que a proposição de critérios às vezes não é tão salutar entre nós, né? Não é tão bem vista. Não sei na sua formação, Marina, mas quando eu estava na graduação, às vezes as pessoas argumentavam isso. Mas isso é só o que diz a lei, as pessoas diziam assim, né? Assim, mas isso é uma lei, assim, que está escrito dizendo isso, como se fosse algo menor, assim, como se fosse algo que não nos une, como se não fosse o âmbito de racionalidade. E o grande problema é que se a gente abre mão de nós lutarmos pela lei ou modificarmos a lei, tem um risco muito grande de cair no que a professora Marina disse hoje, que é o moralismo. Nós vamos substituir a regra. Então, não é a regra do parlamento, a regra pensada por todos, que tem controle de constitucionalidade, mas tem uma outra. É uma regra moral, e a Marina conhece muito bem, né, alguma terminologia que era usada no sistema financeiro, rigidez do sistema financeiro, né? São várias coisas que assim, não dizem muito depois do que é o fenômeno acontecendo. Então, fica o convite para todos, pensar regras e pensar o sistema de compliance, acho que também é pensar um pouco da cidadania brasileira, do capitalismo brasileiro, né? Se a gente segue efetivamente as regras de livre concorrência ou não segue essas regras de livre concorrência. Então, a gente pode sempre fazer uma abordagem pontual, mas também pode se fazer uma abordagem mais ampla. Quinta-feira, para quem tiver disposição de agenda, interesse, nós nos encontramos aqui, também às 19 horas. O cartaz já está no YouTube. Esse encontro com a professora Marina vai para o nosso canal, depois do YouTube, o Direito Penal Empresarial e Comparado. E queria, mais uma vez, agradecer a presença de todos, e muito especialmente a Marina, por trazer toda essa vitalidade intelectual, essa vitalidade humana para a gente pensar juntos aqui temas que às vezes não tem uma resposta muito clara, e é preciso essa confluência de esforços e dedicação para a gente pensar um Brasil melhor, um ambiente empresarial melhor também. Muito obrigado, Marina. Sempre quando eu te ouço, tenho vontade de estar presencialmente contigo, e tenho certeza que esse encontro aqui vai render frutos de vários mestrandos que têm preocupações com esse tema do compliance, o Lucas é um deles, e vai ser o objeto de um próximo encontro nosso, esse outro, mais amplo, para a gente pensar normatividade e fenômeno. Obrigado, Muito Marina. bom, vou adorar. E se eu for aí para o sul, você vai lá na Serra tomar um vinho comigo. Vamos sim. Vamos sim. Obrigado, pessoal. Agradeço a presença. Tchau, bom dia. Tchau, Ana Paula. Beijo. Bom almoço para todos. Muita saúde. Para todo mundo.